Olá, mamães, papais, vovós, vovôs. Vocês sabiam que as crianças que têm quadros graves pela Covid-19, na grande maioria das vezes, fazem uma infecção, uma inflamação em todo o corpo e não só na região dos pulmões? Meu nome é Andressa, eu sou pediatra, trabalho na região da Grande Florianópolis e hoje eu quero conversar com vocês sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que é um quadro clínico desencadeado pelo próprio sistema imunológico da pessoa, que reage de uma forma exagerada à presença do novo coronavírus. Esse quadro, gente, ele pode acontecer tanto em crianças quanto em adultos, tá? Mas as nossas crianças que têm ficado mais graves pelo novo coronavírus, elas têm apresentado bastante essa síndrome inflamatória. E não necessariamente só aquele quadro pulmonar que é mais visto em adultos. Existem alguns critérios que precisam ser preenchidos para que a gente tenha o diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica. E essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela parece muito com uma doença comum da infância, da primeira infância principalmente, chamada de doença de Kawasaki. Então, a seguir, eu vou explicar para vocês quais são os sintomas, né, que fecham critérios da síndrome inflamatória multissistêmica e vou fazer uma comparação com a doença de Kawasaki, para que vocês entendam por que confunde muito os diagnósticos, sendo que às vezes a gente não tem como ter certeza se é um ou outro, tá? Para definir a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, nós precisamos fechar alguns critérios. Então, o primeiro deles é a febre, gente. Tem que ter uma febre, ou seja, temperatura acima de 37,8 graus Celsius por 3 dias ou mais. Além da febre, você tem que ter dois dos seguintes sintomas: conjuntivite não purulenta bilateral, ou se não for a conjuntivite, pode ser o exantema, que é aquela vermelhidão no corpo que parece que você comeu alguma coisa que te deu alergia. Ou então você pode ter ainda a inflamação das mucosas. E como é que a gente vê isso, gente? É aquele lábio vermelho, inchado, rachado muitas vezes. E principalmente a gente consegue ver pela língua, que é uma língua que a gente chama de língua de morango ou língua de framboesa. É uma língua edemaciada, inchada, vermelha, e aqueles pontinhos que a gente tem na língua, que são as nossas papilas gustativas, elas também vão estar inchadas e vão dar uma aparência de morango mesmo. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem, tá? Além disso, a gente pode ter ainda alterações da coagulação. Isso a gente só vai conseguir ver pelos exames de sangue, porque na maioria das vezes o paciente não chega no hospital tendo sangramento. Ele, na maioria das vezes, tem alterações, mas não sangra ainda, tá? Alterações cardíacas. Essas alterações cardíacas a gente pode ver tanto no eletro, no eco, quanto nos exames de sangue, também podem ser vistos, tá? Então, você pode ter ainda a pressão baixa, né, hipotensão arterial, você pode ter as manifestações gastrointestinais, e aí a gente tem o vômito, a dor abdominal e a diarreia, tá? Além de dois desses sintomas que eu acabei de listar, você tem que ter obrigatoriamente alterações das provas inflamatórias, elas têm que estar elevadas, isso a gente também vai ver no sangue. E você tem que ter, para fechar o diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou um PCR para o novo coronavírus positivo, ou você tem que ter uma sorologia com IgM positivo, ou seja, indicando que você teve uma infecção recente pelo novo coronavírus, tá? A doença de Kawasaki, gente, que é o nosso maior confundidor com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. A doença de Kawasaki, ela é uma doença que ela é um quadro que causa aquele vermelhidão no corpo como se a gente tivesse alérgico, tá? Ela também causa febre, geralmente é uma febre bem duradoura, 5 dias ou mais. Ela também causa as alterações da conjuntivite, as alterações da mucosa, né, com a língua em framboesa ou em morango.
A boca vermelha, inchada, rachada também pode causar, tá? Uma outra coisa é que a doença de Kawasaki, ela causa muita alteração cardíaca, que a gente também tem na síndrome inflamatória multissistêmica. A doença de Kawasaki, inclusive, é a cardiopatia adquirida mais comum na infância, para vocês terem uma ideia de como ela comete o coração, né? Uma diferença da doença de Kawasaki para a síndrome inflamatória multissistêmica é que a doença de Kawasaki ela costuma acometer muito mãos e pés. Então você vai ter mãos e pés inchados, avermelhados e é muito comum a gente ter uma descamação na pele em volta das unhas, tá? E uma outra coisa também que é diferente é que na doença de Kawasaki você tem muito acometimento dos gânglios do pescoço. Então fica aquele pescoço cheio de ínguas, um pescoço largo, né? Então assim, isso também é uma característica da doença de Kawasaki que a gente não costuma ver na síndrome inflamatória multissistêmica, tá? Além disso, a doença de Kawasaki, ela é causada por vários vírus, tá? Então assim, vários vírus podem causar a doença de Kawasaki. É uma reação do nosso sistema imunológico também. Então, é por isso que confunde muito, gente, porque nós não temos certeza se o novo coronavírus não é um dos causadores da doença de Kawasaki, né? Então, por isso que acaba confundindo bastante, tá? Então, o paciente que tem o diagnóstico, gente, de uma síndrome inflamatória multissistêmica, ele precisa ser internado. E por que ele precisa ser internado? Porque esse é um quadro que pode piorar muito rapidamente. Então, esse paciente precisa ficar sob vigilância, né? A gente precisa monitorizar esse paciente para ver se ele não precisa ser levado para uma UTI, por exemplo. E ele tem que ficar internado até que a gente veja que os exames de coagulação, os exames cardíacos e as provas inflamatórias estão melhorando bastante, tá? O tratamento, gente, ele consiste em 2 pilares. Então, nós temos o tratamento de suporte, em que a gente vai dar para o paciente aquilo que ele precisar. E o que é isso? Se ele tiver, por exemplo, uma insuficiência respiratória, a falta de ar, a gente vai dar oxigênio. E aí, como a gente vai dar esse oxigênio, vai depender muito do grau da insuficiência respiratória do paciente, tá? Se ele tiver uma pressão baixa, a gente pode dar soro e pode dar medicações para melhorar a pressão, tá? Se ele tiver alterações da coagulação, nós vamos dar medicamentos para resolver essas alterações de coagulação. Se ele tiver dor, febre, nós vamos dar analgésicos e antitérmicos, né? Então, por aí vai, né? Depende muito do que o paciente precisar, a gente vai dar medicações para resolver aquele sintoma que ele está tendo, tá? O outro pilar do tratamento é o tratamento anti-inflamatório. E aí nós temos 2 drogas principais. Nós temos os corticoides, que são anti-inflamatórios potentes. A gente vai dar esse corticoide numa dose um pouco maior do que a habitual, tá? E a gente tem ainda as imunoglobulinas. O que é a imunoglobulina, gente? A imunoglobulina é como se a gente pegasse o anticorpo pronto e desse para o paciente. E esse anticorpo, ele vai tratar essa inflamação generalizada do doente, tá? Além disso, gente, se o paciente tiver comprovadamente um acometimento cardíaco, ele vai tomar o AS. E o AS, ele vai ser dado inicialmente numa dose mais alta, porque é uma dose anti-inflamatória também, tá? Além disso, o AS, ele ainda é mantido por muitas semanas. Por quê, gente? Porque quando você tem um comprometimento cardíaco, você tem um risco maior de fazer coágulos dentro do coração. E esses coágulos dentro do coração, eles podem soltar, né, da parede do coração e cair na corrente sanguínea e causar obstrução de vasos, tanto no cérebro quanto nos pulmões. E isso causa um quadro grave. Então, a gente precisa dar o AS para não permitir que se formem os coágulos dentro do coração. Porque dessa forma, a gente, né, não vai ter nada se desprendendo da parede do coração e causando sinais piores, né, doenças piores, certo?
Então, basicamente, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber de alguma coisa mais específica, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo depois. Se vocês quiserem saber sobre outros assuntos, também deixem aqui nos comentários que eu vou gravando vídeos para vocês ao longo do tempo aí, tá? Me segue nas outras redes sociais, vou deixar aqui para vocês o Instagram, o Facebook, o Pinterest, tá? Eu vou deixar ali no box de informação também. E dá aquele joinha pra gente, para ajudar na divulgação do canal. Compartilha com todo mundo, gente, com seus parentes, com seus amigos, todas as pessoas que precisam saber dessa síndrome, para que possam suspeitar caso algum parente venha a ter. Afinal de contas, a gente ainda está na pandemia, então muita gente ainda vai ter esse quadro até que a gente consiga ser vacinado e isso tudo se resolva. Espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas e até a próxima!